Dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje falaremos de um tema especial, as beatitudes, as bem-aventuranças. São Luís de Montfort, nas suas obras, ele uma vez só, ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre as beatitudes, no seu livro O Amor, a Sabedoria Eterna, e fala como palavras da sabedoria. Jesus que pregava no Sermão da Montanha, era a sabedoria que pregava para o povo. E ele também faz uma analogia bem especial à montanha. A montanha onde Jesus estava a pregar para o povo, essa montanha é Maria Santíssima. Um exercício espiritual para que possamos fazer de Jesus na montanha, Jesus em Maria. A montanha eleva Jesus. Maria Santíssima eleva Jesus para que ele possa nos fazer entender as verdades de sabedoria no nosso mundo de hoje. Veja só, alguns biógrafos de São Luís de Montfort, quando escreviam sobre ele, falavam um pouco dele como um homem solitário, um homem mais sozinho, um homem que não estava muito envolvido nos contextos sociais. Mas isso foi por um momento, por uma parte da sua vida. Noutros momentos da sua vida ele estava na missão, como missionário. Mas Montfort não se envolvia muito com coisas e pessoas, porque ele muito estava envolvido com as coisas de Deus, com o Senhor. Eram momentos de introspecção, de oração, de adoração, onde ele contemplava o mistério da cruz. Para alguns, Montfort foi considerado um grande profeta. O profeta é aquele que anuncia, é aquele que denuncia, e é aquele que prenuncia, que profetiza. Então São Luís de Montfort, por denunciar as coisas erradas, a sabedoria do mundo, o mundanismo, os valores anticristãos já daquela época, ele foi muito perseguido. Muitas vezes ele foi transferido de paróquia em paróquia. Os seus párocos e bispos não acolhiam aquele homem que, buscando a santidade, denunciava, exortava as coisas erradas, o mundanismo que existia no seu tempo. E alguns dizem, então, São Luís de Montfort não era um homem feliz. Engano. São Luís de Montfort era um homem extremamente feliz, porque a felicidade dele estava em fazer a vontade de Deus. Ele vivia muito as bem-aventuranças, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os puros, os castos. Será que estes eram infelizes? Claro que não. Na plenitude das beatitudes, São Luís de Montfort vivia a verdadeira felicidade. E outro ponto desse mundo de hoje, que se fala de felicidade como prosperidade, como alegria, saúde, momentos prazerosos, gozo, fanfarra. Essa teologia da prosperidade que se prega por aí. Mas isso não é felicidade. Na verdade, esta felicidade é totalmente oposta à sabedoria de Deus. Essa alegria, esse divertimento, esse exagero é contraditório à sabedoria de Deus, porque esta é a sabedoria do mundo, uma sabedoria que não edifica. Então, Mara, fale mais sobre os sinais de felicidade na vida de São Luís de Montfort. Como é que você tem carregado sua cruz? Com alegria? Pois Montfort carregava a cruz com amor, entende? Ele olhava para a cruz e ele desejava aquela cruz. Bom, meus amores, algumas pessoas que viam esse amor de Montfort pela cruz associavam que ele tinha tristeza, que ele era um homem triste. Mas se formos olhar a vida de Montfort, se formos ver seus escritos, nós não vamos encontrar de forma alguma tristeza. Por quê? Quando a pessoa está triste, aquela pessoa fica desanimada. E nós não encontramos desânimo em Montfort. Nas suas viagens, nas suas peregrinações, nas suas missões, ele não ia de avião, nem de navio, ele ia a pé. Andava a pé. Ele andava a pé. Ele dizia que os apóstolos andavam a pé, Jesus andava a pé. Por que ele não andava a pé? Então ele tinha ânimo, tá certo? Uma pessoa triste é uma pessoa insegura. Não, meus amores. Montfort sabia muito bem o que era a sabedoria do mundo e sabia o que era a sabedoria de Deus. E ele sempre fazia essa escolha por Deus, não é? Uma pessoa triste é uma pessoa descrente.
Não, Montfort tinha crença em Deus. Só Deus. Se a gente for ver os escritos de Montfort, quantas vezes a gente vai perceber, não é? Um amor a Deus. As pessoas tristes são pessoas pessimistas. Montfort vai começar a escrever no seu tratado dizendo que Deus quis servir-se de Maria na encarnação, mas Deus quer servir-se de Maria na salvação das almas. Então, como dizer que Montfort é triste? Como dizer que Montfort era covarde? Montfort, ele anunciava, como você colocava, César, e denunciava. E ele sempre denunciou as coisas, não é? De Satanás, as pompas e as obras que o inimigo queria colocar. Nesse mundo de hoje, como precisamos de pessoas assim, de padres assim, que denunciem, que profetizem, que tenham fervor e ardor missionário. Será que eu não preciso ser assim? Será que meu pároco também, meu vigário também não precisa ter um ardor missionário, ter um profetismo mais vivo no mundo de hoje? E Montfort vai dizer que isso é justamente, sabe o quê? Liberdade de espírito. Eu não estou enganchada, não estou algemada às pessoas e ao sistema, mas eu sou livre para correr atrás das coisas de Deus. Diferente dessa falsa liberdade de expressão que se coloca aí. As pessoas falando o que querem, dizendo o que querem. Não, é dizendo verdades, falando verdades, denunciando verdades e combatendo as mentiras. E nós cristãos somos chamados a nos espelhar em São Luís de Montfort para viver esse profetismo nos dias atuais. Olha que verdade, Montfort dizia que se fosse necessário escrever, não é, com seu próprio sangue, tudo que ele escreveu no tratado, ele escreveria. Então é um homem de muita coragem. E ele vai escrever, se você tiver o Tratado da Verdadeira Devoção, você vai encontrar no artigo 13, ele vai dizer, não é, que ele sente a alegria de escrever o tratado, ele sente uma alegria em dizer que Jesus Cristo veio ao mundo por Maria e é por Maria que cada vez mais ele vai retornar. Ele tem a alegria de dizer que as pessoas ainda não conhecem Jesus Cristo porque as pessoas ainda não conheceram a Santíssima Virgem. Então ele vai ligar a felicidade ao encontrar-se com a Virgem Maria. Tratado, artigo 200, vai dizer justamente que a pessoa que encontra a Virgem Maria vai ser feliz aqui nesse mundo, porque vai ter a graça de ser cuidado, a graça de ser nutrido pela Virgem Maria, vai sentir a alegria na hora da sua morte. Já pensou você morrer, não é? Satanás querer vir buscar a sua alma e lá está São Miguel Arcanjo, a Virgem Maria e todo o cortejo celeste para te levar para o céu? Então, Montfort vai dizer que é uma alegria eterna, não é, ter esse encontro com a Santíssima Virgem. E ele vai nos ensinar cada vez mais que a alegria é uma alegria também na cruz. Agora, você não pode dizer que Montfort era masoquista porque ele sentia amor alegria pela cruz. Alegria na cruz, né? Quem é que vai ter alegria na cruz? Mas veja, o masoquista é aquela pessoa que sente prazer na dor física. Não, Montfort não sentia prazer, mas o sentimento que movia Montfort era um sentimento de reparação pelas ofensas que foram feitas a Deus. Então o que é que ele vai dizer? Que o sofrimento, que as adversidades da vida têm que ser suportados. Se você ainda não ama a cruz, meu irmão, pelo menos faça com que Montfort orienta, suporte, mas suporte a cruz de uma forma virtuosa. E você pode dizer como é que se suporta a cruz de uma forma virtuosa, usando nas adversidades da tua vida as virtudes. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta hoje, eu não sei qual é a agonia, não sei qual é o padecimento, mas enfrente com mansidão, enfrente com doçura, enfrente com humildade. É esse o ensinamento que Montfort vai nos fazer. A entrega desse sofrimento a cruz, a entrega a Jesus, a entrega da tua dor, se é teu filho, se é teu marido, se é teu trabalho, se é teu liseu, se é tua sexualidade. E Montfort ainda diz mais, olhe para a sua cruz e diga, seja bem-vinda. Por quê? Porque através daquela cruz, através daquele padecimento, não é? Você vai poder mergulhar tudo isso no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz e entregar ao próprio Deus. E mais, além de entregar, você tem que dizer, obrigada, Senhor, por isso que eu estou passando hoje. Obrigada, Senhor Jesus, por todo esse sofrimento. Veja, Montfort tinha tanto desejo de estar unido a Jesus que ele entendia, se eu sofrer, mas se meu sofrimento estiver unido a Jesus, isso quer dizer que eu vou estar unido ao Senhor também. Pois é, então é difícil, mas é belo e é feliz ser bem-aventurado. Viver as beatitudes é uma graça, é uma alegria.
Veja só, a sabedoria que é Jesus Cristo, ele proclama as bem-aventuranças em 3 partes. Primeiro ele diz, bem-aventurado, é a primeira parte. Ele proclama a bem-aventurança. Bendito, bem-aventurado, feliz. O objeto, bem-aventurados os pobres de espírito, os puros, os mansos, os pacíficos, etc. Então, a segunda parte é o objeto da bem-aventurança. E a terceira parte é a razão, o que motiva você ser bem-aventurado. Você passar pela experiência do sofrer, você terá uma recompensa. Quem passa na cruz, ressuscita com ele. Quem morre com ele, ressuscita com ele. Então, bem-aventurado aquele pobre de espírito, porque herdará o reino dos céus. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas quão difícil é, quanta cruz é ser manso, ser casto, ser puro, ser pobre de espírito. Mas São Luís de Montfort, ele toma essas beatitudes de Jesus, posse na sua vida, como motor propulsor da sua caminhada e da manutenção da sua alegria. Porque os benditos, os bem-aventurados são os mais abençoados. Você que leva a sua cruz, você que nos assiste, que sofre, noite escura, noite traiçoeira, aridez, marido ruim, SPC, aluguel sem pagar, sofrimento pela doença, entenda que você, sendo um bem-aventurado, entregando a Jesus, você vai viver com alegria e você vai conseguir sorrir no meio dessa dor. Bendito aqueles que conseguem enxergar Jesus, enxergar a Virgem Maria diante do seu problema, porque muitos se afogam nos seus problemas e, por não conhecerem o mistério da cruz, estão nos consultórios psiquiátricos tomando antidepressivos, ansiolíticos, murmurando da vida ou cometendo crimes, pecados e atrocidades, tentando reparar essas dificuldades. Ou no fundo de uma rede, sujo, sem tomar banho, sem coragem nem de sair de casa. É a depressão, que é o mal do século, que é a doença oposta dos bem-aventurados, dos benditos. Então, Mara Montfort, ele proclamava essa felicidade eterna, verdadeiramente? É esse o foco principal, tá certo, meus irmãos? Tem muitas pessoas que estão preocupadas numa felicidade que uma festa pode proporcionar, e essas felicidades são passageiras. Você acordou, lembrou, daqui a 2 dias não tem nem efeito. Não, a preocupação de Montfort é a felicidade eterna. E essa felicidade eterna está pautada, segundo a espiritualidade montfortina, em se você se achar pleno. Você é pleno? Você tem Deus como a plenitude da sua vida? Você tem Deus como se Deus cada vez mais lhe preenchesse, cada vez lá Deus mais te revelasse e revelasse tudo aquilo que ele tem? Então, segundo ponto, satisfação, tá certo? Montfort, ele sentia satisfação em falar sobre Deus. Montfort sentia satisfação em apontar para as pessoas a Santíssima Virgem. Era algo que satisfazia Montfort, era algo que dava alegria a Montfort, tá? E um outro ponto também importante é a fortuna. Você é feliz? Se você se considera feliz, você se sente um afortunado. Montfort, ele era um homem místico, tá certo? Muitas vitórias ele alcançou, mas muitos combates espirituais também. Então, Satanás atormentava Montfort, Satanás aterrorizava, não é? Mas diante de tudo, diante de todas as perseguições, Montfort tinha uma frase que isso faz cada vez nós buscarmos também força. Ele dizia como: rio-me de ti, Satanás, porque eu tenho Jesus e a Virgem Maria comigo. Então, meu amor, diante de tudo que você padece, você se sente um afortunado porque você tem Jesus e a Santíssima Virgem contigo? É essa a felicidade. Felicidade eterna. Uma eternidade feliz. Quando eu estou falando de eternidade, eu não estou falando só aqui das coisas terrenas. Eu estou falando de uma eternidade. Céu, purgatório e inferno. Você vai ter qual a felicidade? Só se for o céu, tá certo? Então,
A eternidade para Montfort, a felicidade eterna é aquela que você vai passar por um julgamento, mas naquele julgamento você vai escutar: vinde, filhos benditos do meu Pai, novos céus e novas terras, habitar com Jesus, não é? O leão que convive com a vaca, que convive com a cobra, que convive com todo mundo, por quê? Porque não existe mais divisão, não existe mais conta, não existe mais nada, não existe doença, não existe morte. Essa é uma felicidade eterna. Mas um ponto importante, você que nos assiste, é se você entende e tem convicção que nós temos uma só vida e uma vida eterna. Se você não compreende que nós temos uma vida eterna, você pode não estar conseguindo enxergar a beleza do que a gente está falando. Na verdade, nós só temos uma vida e uma vida eterna. Quem sofre nesta vida, com certeza gozará na vida eterna. Quem goza muito nessa vida, não tem certeza de gozar na vida eterna. Veja só a história de Lázaro, aquele que sofria, aquele pobre durante a vida na terra, mas ele estava ao lado de Deus lá no céu. E aquele rico que tinha tudo, estava do outro lado, contemplando Deus e Lázaro, sem poder passar para o outro lado, nem poder avisar aos seus irmãos, mostrando que Deus promete uma vida eterna, um paraíso, alegria, cura, liberdade. E se você não compreendeu ainda essa mística de vida eterna, nós só temos uma vida, e uma vida eterna, a qual é o que nos dá força para enfrentar tudo isso, né, Mara? Mas conclua. E se você for ao dicionário, buscar a palavra eternidade, você vai encontrar. É algo que tem início e não tem fim. Entende? Então, a felicidade não é assim, na outra vida vou ser feliz. Não tem outra vida. Como você dizia, é essa vida agora. E essa sua felicidade tem que ir até, não é, o encontro glorioso com o nosso Senhor. Entende isso? Então, essa é a eternidade. E Montfort, ele vai sempre anunciar as virtudes como caminho de felicidade. Por quê? Porque é caminho de salvação. Meu caro, você vai passar por um julgamento, não é? Se for passar, colocar você na balança, suas atitudes na balança, e aí vai dar o seu destino. Você é uma pessoa que pratica mais virtudes ou você pratica mais vícios? E aí você vai ter o resultado se você será feliz ou se você não será feliz. Então, é você que vai escolher o seu destino. É você que vai praticar hoje, é você que vai construir o seu hoje, o seu presente, mas o seu presente aqui e agora é o que vai determinar o seu futuro, você entende? E nossa felicidade não pode ter fim. Eu não posso ser feliz aqui porque eu tenho meus cacarecos, eu tenho minhas fortunas e me faltar, não é, justamente o céu. Isso não pode acontecer nenhum. Então, Montfort, ele vai colocar assim: ai, se as pessoas soubessem, ai, se as pessoas tivessem conhecido, não é, Jesus, ai, se as pessoas tivessem conhecido a Virgem Maria. Só que Montfort é um homem ativo. Ele não fica só no ai, se. Não, ele parte, ele avança, ele vai fazer com que a Virgem Maria seja mais conhecida. Talvez até você seja um consagrado à Santíssima Virgem e você possa ficar pensando: ai, se meu primo fosse consagrado, minha avó, meu filho, meu irmão, então faça como Montfort, faça agora. Os convide, os apresente que existe uma evangelização. E Montfort vai colocar assim, né? Isso está num outro livro chamado O Segredo de Maria. Feliz, 1000 vezes feliz, aquelas pessoas em que o Espírito Santo revelou para elas a Santíssima Virgem. 1000 vezes feliz são as pessoas que se encontram com a Santíssima Virgem, porque quando se encontra com a Virgem Maria, mais próximos estão de Jesus. Quanto mais uma alma se entrega à Virgem Maria, mais ela vai preparar aquela alma para que se torne uma pessoa próxima daquilo que o seu filho é. Quanto mais eu me entrego à Virgem Maria, mais ela vai fazer na minha humanidade a divindade do seu Filho amado, Senhor. Você compreende? Então, é esse o entendimento de Montfort. Falar de felicidade eterna se fala de salvação. Você será salvo? Se você for salvo, você será feliz. Mas se você não for salvo, você então não terá uma felicidade eterna, meu irmão. Mas você vai ter uma condenação eterna. E isso pesa. Alguns podem se perguntar: e quem é São Luís de Montfort? A imagem de São Luís de Montfort. Eu não estou preocupado com que você conheça a imagem de São Luís de Montfort. Eu estou apenas querendo mostrar como Montfort nos remete a Jesus, como Montfort nos remete à Santíssima Virgem Maria. Montfort, a devoção não fica nele. A devoção de Montfort não fica nele, vai ao Evangelho vivo, a sabedoria eterna que é Jesus Cristo. Mas em breve a gente te mostra
a fotografia de São Luís de Montfort. Mas olha, preste atenção. Montfort, no seu livro Amor, a Sabedoria Eterna, ele divide em duas sabedorias: a sabedoria verdadeira, a sabedoria falsa, a sabedoria divina e a sabedoria do mundo. A sabedoria divina, como a gente viu, ela está aí falando nessa maldita teologia da prosperidade que muitos irmãos aí que se dizem evangélicos saem divulgando aí como uma verdade de salvação, a qual isso não funciona. Na verdade, essa teologia da prosperidade sem cruz, essa teologia vai levar muitos para um local desviado. Vai levar muitos, para não dizer palavras fortes, nem julgar ninguém, mas desviam do caminho de Jesus. Porque a experiência da sabedoria de Jesus é uma sabedoria que nasce, brota na cruz. Não existe sabedoria sem cruz. Riqueza, prazer, poder. Essa sabedoria mundana está distante da sabedoria de Deus. O próprio Deus dizia: o meu reino não é deste mundo. Jesus em nenhum momento prometeu dinheiro. Jesus em nenhum momento prometeu prazeres carnais. Jesus em nenhum momento promoveu essa política da prosperidade financeira e social. Jesus queria um povo digno, decente, um povo bom, pessoas fazendo bem, pessoas livres, ajudando umas às outras, vivendo em comum como os apóstolos. Essa era a vida que Jesus divulgava. Era quem tem muito, colocar a serviço do outro. E que tem pouco, tomar posse daquilo que é do outro e viverem juntos no só rebanho. É isso que Jesus ensina. Não sei porque as coisas são tão diferentes neste mundo atual e se pregam essa desgraça. É uma verdadeira desgraça, essa sabedoria do mundo, a qual o corpo, o poder, o ter, o ser é o que mais reina como valores sociais e políticos. Um ponto importante é que quando eu falo sabedoria da cruz, alguém que está me assistindo pode dizer: este homem está louco, esse negócio de cruz que é uma desgraça. Não, Jesus não se desgraçou na cruz por você. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Basta que você se arrependa, se confesse, seja um homem novo, uma mulher nova, feliz, bem-aventurado. Se Deus é a graça, tudo que vem dele é graça. Tudo que vem dele Agora, é graça. tudo que tem ausência de Deus, ausência de graça, chama-se desgraça. Então quem vive na ausência de Deus, vive na desgraça. É uma palavra forte, mas verdadeira. Um outro ponto: essas alegrias que o mundo oferece, elas vão terminar em decepção. São alegrias efêmeras, de curta duração. São alegrias que não suprem as carências da humanidade. Veja só, quem está nervoso e ansioso, vou fazer uma viagem, faz a viagem, relaxa, depois volta o mesmo problema de novo. Eu vou para uma festa, vai para a festa, bebe todas, cheira todas, fica com todas, depois vem de novo a tristeza, a depressão, a falta de sentido da vida. Isso quando não pega o dinheiro e vai para o shopping, né? Ou então vou para o shopping, estou tenso, estou ansioso, vou para o shopping, vou fazer compras. Faz as compras, fica com a conta do cartão para pagar depois e nem veste as roupas que comprou. Vou comer, me alimentar bem. Eu já disse isso e maltrata. Tanto faz comer comidas boas, comidas caras e finas, ou comidas pobres e baratas, todas vão virar o mesmo bolo fecal. Não muda muito de uma comida para outra. Tudo é dejeto depois. Então essa sabedoria do mundo, ela não nos leva a lugar nenhum. Então, Mara, São Luís de Montfort, como ele entendia essas bem-aventuranças? Bom, como você mesmo falou, as bem-aventuranças têm uma estrutura, tá certo? Então, os perseguidos, os que choram, os que passam fome, isso tudo são sofrimentos. Mas que nesses sofrimentos, por padecer com Cristo, em Cristo, não é? Na cruz, então você vai ter como é que eu posso dizer? As recompensas de Deus acontecerão. Montfort, ele vai nos fazer, não é, a compreender que quer receber Jesus, recebemos da mão da Virgem Maria. Por quê? Porque o fruto de uma árvore, aí ele faz essa comparação como esse fruto fosse o próprio Cristo. E a árvore quem seria? A árvore vai ser a Santíssima Virgem Maria. Bendito é o fruto da árvore. Então, se você quer o fruto,
meu caro, você vai ter que acolher a árvore. Não tem como as pessoas receberem Jesus se as pessoas não estiverem de acordo com essa planta, de acordo com essa árvore que é a própria Santíssima Virgem. Então, uma forma de encontrar Jesus, a morada de Jesus, nós vamos encontrar em Maria Santíssima, sim, mas nós vamos encontrar esse Jesus também na cruz. Então, viver as bem-aventuranças, viver a pobreza de espírito. São Luís de Montfort, bem-aventurados os pobres, ele explicava com a sua vida. Montfort vivia de uma forma pobre, em espírito. O que tinha colocava em comum, partilhava, todos participavam da sua pobreza. Na verdade, quem você diz que é pobre, não tem nada de pobre. Aquele que tem a pobreza espiritual, ele é muito rico, não falta nada para quem tem a pobreza espiritual. Nada falta para si. Um outro ponto importante é que manso, misericordioso, pacificador, são outras bem-aventuranças que Montfort viveu com muita plenitude. Ele era um homem manso, daí nada faltou para a sua instituição. Ele era um homem misericordioso, quanta ajuda deu aos pobres, aos doentes, aos enfermos, quanta paz ele levou na sua história, mostrando entre movimentos, entre povos. Um outro ponto é que nós devemos ser mansos e ter paz conosco mesmo, até na sua própria história de conversão. Tenha paciência com você, seja manso, seja dócil com você, seja misericordioso com você. Bem-aventurados os que choram, chorar por justiça. São Luís de Montfort, quanto chorava, quanto sofreu, quanto reparou por pecados de outros na igreja. Fome e sede de justiça. São Luís de Montfort estava sempre lutando pelos direitos do povo, direitos do pobre, direito da terra, direito de ser cristão. São Luís de Montfort, justiça para o homem. Deus é justo, é misericordioso. Mas Jesus, ele vem para dividir os cabritos das ovelhas. E não podemos fugir disso. São Luís de Montfort, ele exortava essa divisão do que era de Deus, do que era de Satanás. Aqueles que seguem a Deus, aqueles que seguem a Satanás. Ele era um homem que tinha uma visão de justiça social. Bem-aventurados os puros. São Luís de Montfort, ele sempre pregou a pureza, a virgindade, a castidade, fomentou vocações religiosas, fomentou vocações ao celibato, fomentou matrimônios que vivam a santidade, fomentou a consagração das famílias. A consagração à Nossa Senhora purifica, dá pureza, revirginiza aqueles que estão envolvidos nela. Dá uma pureza, dá um ar novo, rearruma, reorganiza. O termo revirginiza, entre aspas, faz novo, faz puro. Nossa Senhora, pela comunhão dos santos, nos recobre com seu manto e nos purifica da nossa beleza primeira. Então, foi feito um censo na França em 1967, 77, mostrando o que mais pensava as pessoas como o conceito de felicidade. E para o povo, felicidade é saúde, amor, liberdade. Que bom que o amor ainda continua em primeiro lugar. Né? Dinheiro, prazer e poder estavam listados pela maioria das pessoas. Mas São Luís de Montfort dizia: felizes, 1000 vezes feliz aquele que encontrou Jesus. Ele dizia: os seus corações estão inquietos, mas eu encontrei Jesus, aquele que pode dar a paz aos seus corações. E vocês estão procurando riqueza e dinheiro, poder? Procurem Jesus, procurem a sabedoria eterna, encarnada. Só Jesus é a verdadeira sabedoria. Então era isso que a gente tinha para trazer para vocês, sobre as bem-aventuranças, as beatitudes vividas à luz de São Luís de Montfort. Então é um convite para que vocês procurem se consagrar a Nossa Senhora. Entre em contato conosco pelo nosso site www.discipulodamandedeus.com.br. Lá você vai ter acesso às diversas informações. E oferecer esse programa para os bem-aventurados, os que choram, os que sofrem, os pobres, os que têm sede de justiça, né? Você que sofre, vocês discípulos da Mãe de Deus, comunidade toda que sofre pelas dificuldades que enfrentamos. Quanta cruz na nossa história. Então, que São Luís de Montfort abençoe a todos aqueles que carregam suas cruzes como bem-aventurados. Um beijo para todos. Consagra-te.